Olá, hoje eu vou comentar um assunto que já comentei outras vezes, sobre medicina e ciência. Mas há algo novo no que eu vou fazer, porque eu vou comentar um livro de dois autores, Peter Skranacic e James McCormick. O livro se chama Follies and Fallacies in Medicine. Loucuras e falácias na medicina. Peter Skranacic é tcheco, da Boêmia, e passou a vida quase toda dentro do regime comunista. E James McCormick, por seu lado, foi exatamente ao contrário. Ele estudou na Inglaterra, exatamente em Cambridge. Estudou em Cambridge, na Inglaterra. Houve uma coincidência, porque o Peter Skranacic foi fazer um curso de extensão no que o McCormick era o professor. E fizeram uma amizade e tinham ideias bastante parecidas. A primeira coisa que é preciso falar quando se fala hoje em dia, você tem que acreditar na ciência. Que ciência é essa? Ciência médica? A medicina não é ciência. Medicina não é ciência, medicina não é arte, medicina não é nada disso. É apenas, como eles dizem, e eu concordo, uma disciplina empírica de diagnóstico e terapêutica. Nada mais do que isso. E isso já é muito, porque inclui uma das coisas mais difíceis para o ser humano, que é a relação entre duas pessoas, entre o médico e o paciente. Essa é a verdadeira medicina. A medicina é feita assim. Paciente consulta um médico quando está doente. Mas transformou-se em outra coisa. É claro que a medicina se ganha muito e se enriquece com as tecnologias que são a aplicação bem-sucedida da ciência. Mas isso é outra coisa. Uma coisa é ser cientista, outra coisa é ser médico. Isso eles não dizem. Eu estou dizendo o seguinte: eu acho que o médico que se dedica a trabalhar num laboratório apenas, sem atender pacientes, não deveria se chamar médico, e sim bacharel em medicina, estudioso de tal coisa para auxiliar os médicos no seu trabalho. Auxiliar, oferecer resultados de pesquisas que os médicos usarão ou não e como usarão cada um por si. O que hoje em dia se tem como ciência médica é uma imposição de uma determinada coisa que é assim: se você não me respeita, você não está respeitando a ciência. Mas a ciência, como eu já disse em programas anteriores, não existe, ela não fala. Se não existissem seres humanos, não existiria ciência. Porque ciência é o estudo da natureza feito por seres humanos. No caso aqui, da natureza humana. É claro, veterinário também tem as mesmas características, só que trabalha com animais que não respondem. Por exemplo, um médico, como eles dizem muito bem aqui, ao prescrever antibiótico, ele não precisa ter conhecimentos científicos aprofundados de microbiologia ou bioquímica. Não precisa. Precisa saber algumas coisas, é claro. No curso de medicina normal, não precisa fazer nenhum PhD, nenhum doutorado, mestrado, nem nada. Você estuda bioquímica.
estuda bioquímica e estuda muito a microbiologia. Microbiologia é fundamental. No segundo ano da faculdade, aliás, ambos. No meu tempo, era bioquímica e microbiologia. Microbiologia tem a ver com bactérias, vírus, e tem a parasitologia, que é um outro estudo que é dos parasitos intestinais, por exemplo, e tênias, etc. Isso é uma outra história. Um diagnóstico radiológico não pressupõe que o médico tenha algum conhecimento de física e de como funciona a radiologia, o que é o raio-x, estudos profundos de raio-x, raios gama, raios isso, raios aquilo. Isso é coisa para os físicos estudarem. Não interessa, o que interessa ao médico é aquela radiografia ou tomografia que vem para ele e ele olha. E aí sim é que funciona o conhecimento médico, que para fazer, até para montar laboratórios, montar aqueles instrumentais imensos para fazer exames de imagem, não precisa ser médico. Aquilo ali, pelo contrário, médico não precisa estar metido naquilo. Aquilo é pessoa que tem que saber fazer aquilo para apresentar para o médico algo que o médico vai utilizar para ajudar um paciente, para fazer um diagnóstico e ver que terapia deve ser estabelecida. A ciência em si é uma atividade, não um corpo enciclopédico de conhecimentos. É isso que leva as pessoas a dizerem: mas você não está respeitando a ciência, você é contra a ciência. A ciência diz isso, a ciência diz aquilo. Não, a ciência não diz nada. A ciência é uma atividade dos cientistas. Não tem um conhecimento enciclopédico. É claro que vai se acumulando conhecimentos, esses conhecimentos eles servem para os cientistas levarem avante a ciência. Sempre com algo que não é mostrado, porque os leigos não entendem. Ciência é dúvida. O cientista duvida e ele por isso continua pesquisando. Quanto mais se pesquisa, mais se encontram caminhos e mais se encontram dúvidas. Não se encontram certezas. Esta é a ilusão do leigo, que ouve no jornal, da televisão, ou lê no jornal: os cientistas disseram que... Os cientistas disseram alguma coisa que, se forem realmente bons cientistas, é algo que eles consideram como uma hipótese naquele momento. Uma hipótese que poderá ser destruída a qualquer momento, refutada. E virar uma outra. Então, não dá... O leigo entende quando o cientista diz alguma coisa, diz que ele está dizendo uma verdade absoluta, como se fosse Deus. Como se fosse Jesus Cristo, dizendo alguma coisa assim, olha... como fazendo ensinando uma oração, uma coisa qualquer, que é eterna, é para sempre. A ciência não existe como eternidade. Sim, existe como eterna na continuidade. Jamais em algo absolutamente perfeito para todo o sempre. Alguns até sugerem que isso estou lendo deles, que a atividade científica não é natural. E realmente não é. Não é realmente algo natural, porque é preciso ser aprendido, o método científico é preciso ser aprendido, é difícil, é duro. Eu não sou cientista, mas eu tenho um filho cientista. E eu sei o que custa para ele, o que custou, e continua custando, e vai custar até ele morrer, para entender as coisas que ele está querendo entender. Ele é físico.
E como evolui esse pensamento de uma hora para outra, muda muita coisa. É duríssimo o método científico. Tem que ser aprendido e cultivado. É claro que o cientista na sociedade, o sujeito que tenta ser cientista na sociedade é um idiota. É um bate-papo, ri da piada, etc. O problema, o método científico só é aplicável na ciência. Quando o cientista está exercendo a atividade científica. Uma das falhas da educação médica é que, não sei se é falha, isso eles acham, eu não sei se é que, apesar de que durante os muitos anos existe uma ênfase na aquisição de conhecimentos científicos básicos, relativamente poucos estudantes adquirem esse método científico, esse pensamento através do método científico. Por quê? Porque a grande maioria, ao menos vai se dedicar a tratar pacientes, vai no consultório, ou na sala de cirurgia, ou mesmo um radiologista, um especialista em radiologia, interpretar imagens. Ele vai a vida dele é interpretar imagens, não é pensar cientificamente como é que aquilo foi feito, ou os raios não sei quais entraram. Não, ele tem que saber o que é que tem ali, o que é que apareceu ali do interior daquela pessoa, para dizer ao seu colega que trata da pessoa o que é que ele deve fazer. Diz, olha, isso aqui me parece que aqui tem uma úlcera. Pronto, vamos dizer isso. Tem uma úlcera. Aí você está então em tal grau evolutivo, você tem que ver o que é que você vai fazer com esse paciente. Ortega y Gasset, no seu livro A Missão da Universidade, dizia que medicina não é uma ciência, mas uma profissão prática. Ela vai na ciência, tira todos os resultados que considera eficazes e importantes e deixa o resto de fora. Porque a medicina é prática. Interessam os resultados que vão ajudar no trabalho clínico. Não interessa o resto. A ciência tem muitas coisas. Então você vai pegar o que interessa. A maior característica da ciência é que é cultivo da dúvida e da problemática. E o que é isso? Se não uma consulta médica. Quando o médico dá um diagnóstico e prescreve uma terapia, quanto mais experiente, maior o número de acertos, provavelmente. Mas os números de erros são muito grandes também. E não tem como não ser. Não tem como não ser. Num certo sentido, ciência e medicina são antitéticos. Ciência procura uma resposta tentativa, uma tentativa de resposta para uma questão geral. A medicina busca uma resposta específica para um problema particular daquele paciente. O cientista alarga o número de conhecimentos a respeito do mundo. O médico acumula experiência pessoal. Por isso eu disse, uma coisa é ser bacharel em medicina, uma outra coisa é ser médico. Então o sujeito que se dedica a pesquisar, ele se dedica como bacharel em medicina, mas ele não está exercendo a medicina ao fazer pesquisas dentro de um laboratório. Enquanto o cientista procura novos problemas e perde o interesse nesses problemas assim que eles são resolvidos, o médico, pelo contrário, quando ele encontra a solução, ele fica contente e se torna um especialista na aplicação daquilo que ele aprendeu. Isso também tem um perigo de
fechar-se para novas conclusões que vão aparecer. Dizer que a medicina não é ciência pode levantar grandes dúvidas e raiva mesmo em muitos médicos. Pode ser tomado como uma provocação ou um insulto. Agora, numa declaração análoga, o físico teórico dizer para ele que física teórica não é ciência, ele simplesmente vai rir da sua cara e não vai dar a menor bola para este absurdo que você está dizendo. Não precisa se defender. O sujeito que é cientista mesmo, se isso não é ciência, esse cara está louco. Agora, o médico fica, tem que ser cientista. Nem sempre, nem todos, mas cada vez mais e cada vez mais gente fica achando que tem que ser baseado na ciência. Então, quando existe uma situação como a que estamos agora enfrentando no mundo inteiro, o que acontece? Os cientistas disseram que tal remédio não tem comprovação científica. Pessoas que não têm a mínima ideia do que seja uma comprovação científica passaram a usar esta frase como uma espécie de slogan. Por exemplo, para os medicamentos que alguns indicam para o tratamento precoce. Não, esses medicamentos não têm confirmação científica. Esse epíteto científico parece ser necessário, mas o sujeito que a ele se refere não é cientista, porque se ele sabe o que aqui é ciência, ele não precisa se dizer cientista, ele sabe que é. A medicina científica é tão medicina como a República Democrática Alemã era democrática. É deles que falou isso aqui. O comunismo científico foi ensinado nas universidades soviéticas, do bloco soviético. E isso eu vou comentar futuramente, através desse livrinho aqui, de Krementsov, Stalinist Science. É muito interessante. Isso eu não vou comentar hoje, deixar para outro dia. Medicina tem um conteúdo moral, a ciência não. Eu diria o seguinte, indo a um extremo dos extremos, pode-se dizer que o Herr, não Dr. Josef Mengele era médico? Não. Mas pode-se dizer que era cientista? Sim. As aplicações daquilo que ele barbaramente fez ainda são aplicáveis. Aí que está. O problema aqui é que, como dizem os autores, a medicina é moral. O neurofisiologista e prêmio Nobel Sherrington apontou que a ciência não pode ser má ou boa. Ela só pode ser falsa ou verdadeira. A ciência não é boa. Ela é falsa, é verdadeira, ou ela não pode ser má. Ela é falsa. A ciência é a ciência. É algo que não se define por termos morais de bem e mal. A medicina, sim. A ciência significa a busca do conhecimento, independentemente das consequências. Da mesma maneira, o matemático francês e filósofo da ciência, Henri Poincaré, apontou que as premissas da ciência são a determinação indicativa e não as conclusões que se tira das premissas.
o objeto da ciência é algo que é e não algo que deveria ser. Quando você descobre alguma coisa, você diz, bom, isso é assim, mas não deveria ser. Agora, um médico, quando descobre um diagnóstico, ele não diz assim, essa pessoa está doente e não deveria estar. E é minha função tirá-lo desse estado de doença e colocá-lo num estado o melhor possível de saúde. Os cientistas partilham a responsabilidade moral com seus cidadãos. E só num sentido muito geral podem ser imorais. O uso errado das descobertas científicas não é a falta de quem descobre. Da mesma maneira que usar uma faca para matar não tem nada a ver com o cara que fabricou a faca. Ou a discussão eterna entre armas de fogo e homicídios. A arma não mata ninguém. O fabricante da arma não tem responsabilidade sobre se eu pego o revólver que ele fabricou e mato alguém. A responsabilidade moral é minha. Que matei, não do revólver. O revólver é negócio inerte, não se mexe sozinho. Por enquanto. Um médico que tenta fazer descobertas científicas, experimentos científicos com determinadas pessoas sem o seu consentimento, está praticando uma medicina que deve ser condenada, mesmo que a base científica do seu estudo possa ser verdadeira. Isso não se trata apenas do indivíduo, mas de usar a sociedade inteira como cobaia para ver como funciona um determinado medicamento ou vacina. Ainda mais, juntamente com padres, juízes e políticos eminentes, há uma expectativa, não necessariamente sempre encontrada, de que o cientista seja acima, e o médico sejam acima de qualquer reprovação. E que, no caso do médico, a sua vida moral, a sua moral privada e pessoal, deva estar de acordo com as convenções da sociedade na qual ele vive. Entretanto, o julgamento moral não tem lugar na consulta, porque o médico deve respeitar o direito do indivíduo a ter a sua autonomia e as suas escolhas morais. O princípio que foi recentemente introduzido no Código Europeu de Ética Médica, da World Medical Association, no artigo 3º diz, abre aspas, um médico engajado na prática médica deve impedir-se de impor ao paciente suas opiniões pessoais, filosóficas, morais ou políticas. Estão atrasados, porque isso aqui eu aprendi assim há 60 anos atrás, mais ou menos. 60, quase 60 anos atrás. Já fiz 52, vou fazer 52 anos de formado. Então, eu aprendi isso no início. Isso eu aprendi num curso extra de deontologia médica, que foi oferecido mesmo para quem quisesse, porque não era cadeira que aprovava ou reprovava, mas eu fiz. E isso eu aprendi lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E sempre que possível, a tentativa é muito grande. A tentativa é enorme de você... Porque o médico exerce um papel de maior poder. A pessoa chega ao médico num estado em que precisa de uma ajuda. O médico, então, é colocado por essa pessoa num patamar mais elevado. Não é, mas é colocado. Naquele momento, até deve ser. Para poder
ter autoridade de dizer, olha, isso que você está fazendo, etc. Agora, as crenças que o médico tem ou não podem distorcer as suas interpretações das evidências e da natureza dos seus conselhos e diagnósticos. Se isso acontece, a moralidade pode levar a erros. Portanto, não é a moralidade. Aí em inglês ele diz morality may lead to deceit. Mas eu diria o moralismo, a tentativa de impor ao paciente um tipo de moral que me serve ao médico, mas não necessariamente ao paciente, que tem direito de ter os seus princípios morais. Isso principalmente na especialidade que eu exerci durante 49, quase 50 anos, na psicanálise, psiquiatria, é muito mais importante que qualquer outra especialidade médica. Agora chegamos a um ponto que tem a ver com medicina preventiva, que eu já comentei também. A medicina preventiva é uma falácia. Mencken apontou o seguinte: higiene, agora conhecida como medicina preventiva, é a corrupção da medicina pela moralidade. É impossível encontrar um higienista que não debata a sua teoria do que seja saudável, que não leve essa teoria no sentido de ser virtuosa, confundir saudável com virtuoso. Isso leva, ao final, num conflito diametralmente oposto ao que serve, ao que é a medicina. O objetivo da medicina não é tornar as pessoas virtuosas. Não é. É salvaguardá-la e resgatá-las das consequências dos seus vícios. O verdadeiro médico não entra nessa. Mas apresente, volto aqui aos autores, as atividades atuais de cirurgião geral, conselhos de educação de saúde e muitos departamentos acadêmicos de saúde pública e outros semelhantes, estão sempre no perigo de corromper a medicina pela moralidade. Fumar, por exemplo, foi inicialmente aceitável, depois um desvio, depois uma doença, um pecado e agora é um crime. Você pode ser preso. Em alguns lugares você pode ser preso se estiver fumando. Aqui ele dá o exemplo das Filipinas. Em Manila, na capital, 100 pessoas foram recentemente presas por fumar em público e jogados na cadeia. Isso é uma nova teologia médica. Saúde substitui. O termo saúde fica como substituto de paraíso. Ao invés de admitir a nossa ignorância das causas, por exemplo, do câncer e das doenças cardíacas, e a nossa inabilidade em curá-las, os médicos incrementaram a culpar os pacientes, como se a doença fosse um pecado e tivesse que pagar o seu pecado através, e fosse uma maneira de pagar com o pecado. E isso é algo que me toca muito claramente pelo seguinte, porque o médico, ao menos, e isso é recente, como eu disse, eu entrei na Faculdade de Medicina em 1963, portanto vai fazer
70 anos, 60, em 23, se eu estiver vivo. E não era assim, mas foi ali que começou a ser introduzido, isso eu já falei e vou repetir, a medicina preventiva. Só mais tarde é que eu vim a saber, e isto é bom, este Strebanacic, esse cara, que ele é tcheco, porque veio esse negócio de medicina preventiva, veio da Tchecoslováquia comunista, como atenção primária à saúde. Mas para que isso era utilizado lá na Tchecoslováquia? E para que querem utilizar aqui? Controle das pessoas. Controle, fazer fichinha das pessoas. Você fuma, não, você bebe, você isso, você aquilo. E com isso vão colocando, como na União Soviética, na Tchecoslováquia, e daqui a pouco já será aqui, as pessoas têm controle, estão sendo controladas, e uma das maneiras de controlar é através da medicina, porque todo mundo precisa de médico. Então começam essas histórias, não coma isso, não coma aquilo, é proibido comer isso. Eu já fiz uma observação a respeito de médico que vai trabalhar em laboratório, que eu acho que deveria largar o título de médico e dizer: eu sou bacharel em medicina fazendo pesquisa científica. Agora eu vou falar de outro tipo, o médico de televisão. Uma coisa é algum médico eventualmente ser chamado para uma entrevista na televisão. Isso é uma coisa. Eu já fui entrevistado, não por televisão, mas por jornal. 2 ou 3 jornais já me entrevistaram sobre quando eu trabalhava na Drug Watch International, sobre drogas. Boas entrevistas, aliás, bons entrevistadores. E hoje em dia estou sendo também chamado, às vezes, mas não como médico, mas como geopolítica, que é o meu affair hoje em dia. E isso é uma coisa. Uma outra coisa é você ser funcionário de uma televisão. Aí você deixa completamente de ser médico, de ser qualquer coisa, e se submete ao que o dono da empresa quer que você diga. Da mesma maneira, o médico que trabalha em laboratório da Big Pharma. O sujeito que trabalha na Pfizer, na SmithKline French, SKF, ou qualquer outro desses laboratórios, vocês acham que eles têm liberdade para dizer o que pensam? É. Ele sabe que perde o emprego. Se ele disser algo que não interessa à empresa na qual ele está trabalhando, ele vai embora para a rua, perde o emprego. E isso significa o quê? Ele não consegue mais emprego em lugar nenhum. E como nunca teve a experiência, se é que teve, pode voltar, né? Experiência de ter consultório particular, aí ele volta. Mas o cara que nunca teve experiência, sempre trabalhou assim, em laboratório, experimental, ele não tem prática, ele não tem clínica, nunca teve clínica, nunca trabalhou como médico. Trabalhou como cientista, bacharel em medicina, ou da televisão também. Esse eu acho mais triste ainda, mais triste para a nossa profissão. A preocupação com saúde nacional é um dos aspectos mais importantes das sociedades totalitárias. E tem muito a ver com a capacidade para trabalhar ou para ser militar. Nunca nada a ver com o bem-estar das pessoas. Hitler, eles citam aqui um livro que eu não conheço, mas vou ver. Hitler dizia o seguinte, abre aspas, eu estou convencido de que se eu fosse um fumante, eu jamais teria sido capaz de carregar esses cuidados e ansiedades que têm sido um peso para mim por tanto tempo.
Talvez o povo alemão deva a sua salvação ao fato de que eu nunca fumei. Notem bem, isto aqui parece brincadeira, né? Dizer isso, mas não é. Eu não conhecia essa frase de Hitler. Já estudei muito nazismo, mas essa aqui eu não conhecia. Eu sabia que ele era totalmente contrário, dizia que o fumo horrível. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que, na verdade, não existe esse negócio de dieta saudável. Dieta saudável o que é? É o que eu gosto de comer, meu filho. Eu sei que eu gosto de cerveja, eu bebo cerveja, eu sei que cerveja é um problema que pode me causar problemas para o fígado. Então eu faço exames regulares para ver o que é que eu tenho lá. Não, está tudo normal. Cerveja não, 4 graus, 5, 6 graus alcoólicos, no máximo, não fazem mal. Os destilados é que fazem. Eu sei que eu vou comer uma feijoada, não é bom para minhas artérias coronárias. Agora, uma coisa é eu comer uma feijoada de vez em quando, uma outra coisa é comer uma vez ou duas por semana feijoada. Não dá. Agora, não existe essa alimentação sadia. Outra coisa, todo mundo tem que caminhar, todo mundo tem que correr, todo mundo tem que fazer exercício. Para quê? Eu tive que fazer exercício porque eu tive um problema ciático muito sério. Andei até de bengala. E tive que fazer exercício com profissionais competentes, fisioterapeutas, durante 4 anos. Terminou, parou, terminou a dor, terminou o problema. É um tratamento, não é uma coisa que tem que ser feita porque tem que ser feita, porque acho que tem que ser feita. Aqui eu quero citar um parágrafo do arcebispo Vigano. Abre aspas. A nossa capacidade de intus legere, vem inteligência, de entender os acontecimentos, nos preserva, à luz da graça, de cair naquele tipo de irracionalidade temerária que, pelo contrário, demonstram aqueles que até ontem celebravam a ciência como um antídoto necessário para a superstição religiosa, e que hoje celebram os pretensos especialistas, aspas dele, como novos sacerdotes da pandemia, negando os mais elementares princípios da medicina. Fecha aspas. Arcebispo Vigano está dizendo exatamente isto. A medicina não pode ser vista como religião. E o que acontece é que muitas vezes é visto. Então você não acredita em ciência? Não. Nenhum cientista acredita em ciência. Ele faz ciência. É outra coisa. E médico não faz ciência. Aproveita a ciência, aproveita as descobertas relacionadas com a medicina para o uso junto com os seus pacientes. Mas ultimamente tem surgido então uma tal de ciência, neurociência. Neurociência eu chamo de xamanismo tecnológico. Eu me lembro logo que começou essa tal de neurociência, encantou vários colegas psicanalistas, porque eles diziam: nós estamos fazendo isso tudo para demonstrar que Freud tinha razão. Que as repressões, etc., que Freud falava, existem e nós vamos demonstrar através das maquininhas aqui. Olha lá no sistema límbico, o sistema não sei o quê, o tronco cerebral, não sei o que mais. Tudo isso nós vamos demonstrar. Cuidado com essa neurociência. Tenho aqui um recente artigo da Atas, da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos, um artigo
científico com o seguinte título: Falsas memórias de eventos autobiográficas podem ser revertidas. Autores: Eileen Oberst, Merle Madita Wachendorfer, Roland Imhoff e Hartmut Blank. E ele se refere especificamente ao que Freud dizia. Uma das maiores fontes de memórias falsas são os psicólogos clínicos, psicanalistas, que acreditam em memórias reprimidas. Essa é a ideia de que uma pessoa que passou por um evento traumático pode esquecer seletivamente as memórias do seu trauma. Isso não tem nada a ver com o que nós fazemos. É o que eles acham. Eles dizem que o que eles acham, que o que eles acham é. Só que não é. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, a noção de trauma foi abandonada por Freud no século XIX ainda. Antes de entrar no século XX, ele já tinha abandonado a ideia de trauma. E trauma, aliás, é uma palavra que vem de Traum, em alemão, que é sonho. Traumdeutung é a interpretação dos sonhos, e é o primeiro livro que o Freud publicou em 1900. Ocorre que essas pessoas, vocês notem, estão querendo mexer nas nossas memórias, porque memórias falsas são muito perigosas. Principalmente que um desses autores, ele trabalha em neurociência, psiquiatria, sei lá o quê, ou psicologia aplicada à lei e à justiça. Então ele fala que muitas falsas memórias podem levar a condenar um indivíduo inocente ou a inocentar um assassino. Então nós precisamos tirar essas falsas memórias. E estão se dirigindo a isso, a mexer com a nossa mente, de maneira tal que possam mudar o que nós somos. Porque nós somos, em grande parte, o que nós temos de memória. Memória lembrada e memória reprimida. Porque a única coisa desse negócio de inconsciente, por exemplo, Freud dizem, Freud descobriu o inconsciente. Não, o inconsciente Sócrates já conhecia, Aristóteles, todo mundo. O que Freud descobriu foi que existe uma parte desse inconsciente que já foi consciente e foi reprimida. Então, repressão não tem nada a ver com esse negócio, repressão sexual. Freud dizia que não pode haver repressão sexual. Mentira, não tem nada a ver com isso. Isso e outras coisas. Pelo contrário, o que mais leva a reprimir é o ódio. E esse pessoal está tentando mudar, mas isso faz parte de nós. Nós fomos feitos assim. Agora não é ciência, não é medicina, não é nada, é religião. Deus nos fez assim, com esses defeitos. E nós temos que viver com eles como eles são assim, porque o que essa gente vai fazer? Vai tirar as memórias que não lhes interessam, não é as falsas, e colocar no seu lugar memórias que lhes interessam. Quer dizer, aquela velha lavagem cerebral e centros, campos de concentração, centros de reeducação, como os Laogai na China, vão perder o sentido, porque entrega para o neurocientista que ele vai fazer isso daqui a pouco, sem precisar passar por tortura, por nada. Vão tirar as memórias e botar. E estão fazendo isso. Estão fazendo pesquisas, induzindo pessoas, induzindo memórias falsas, para depois a pessoa reconhecer que é falsa. É um horror. Isso não é medicina. Isso é um atentado ao ser humano. Isso tem que ser impedido. Bem, eu acho que o conceito de medicina como aquela atividade que deve ser buscada pelas pessoas quando tem alguma dor, alguma coisa, e precisam de alguém que lhes auxilie
melhorar a vida, acho que esse conceito está bem claro. Não preciso dizer mais nada. Médico não é para dizer o que é que eu tenho que comer ou o que eu não tenho que comer. Se eu posso beber cerveja ou não posso. Se eu posso subir, sei lá, fazer alguma coisa, ou se eu posso ficar como eu faço. Eu não faço exercício nenhum. Não gosto. Não faço. Pronto, acabou. Ninguém vai me convencer que eu tenho que caminhar. Eu não gosto. Acho chato. Então, ninguém, médico, não é Deus. Médico não é nem santo. Médico não é nem conselheiro, a não ser para tratamento de doenças que as pessoas tenham e que precisem de cura. Não é para dar palpite e mandar na sua vida. E muito menos para isso, mexer nas suas memórias. Mexer em qualquer coisa. A responsabilidade dos psicanalistas sempre foi uma das coisas mais difíceis e que eu sempre tive que respeito por aquilo que eu fazia com meus pacientes. Claro, eu nunca vou negar que muitas vezes eu falhei, e muito. Não pensem que eu estou dizendo que eu fiz uma maravilha de trabalho. Eu sei que eu fiz o que eu pude toda a minha vida. Todos nós fazemos o que podemos, nada mais do que isso. E muitas vezes a gente escorrega nessa parte, por exemplo, moral, ideológica, científica, tudo isso. Agora, uma interpretação que um psicanalista dá para um determinado fato que o paciente relata também é uma coisa, é uma hipótese, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Eu vejo muitos colegas, via no tempo que eu fazia congressos, essas coisas, que achavam, é isto. É isto não. Pode ser isto. Vamos ver. A resposta sempre terá que vir do próprio paciente. Da mesma maneira que a medicina clínica é igual. Até a cirurgia. Você supõe que, tirando um determinado pedaço do sujeito, ele vai ficar bom. Supõe. Tem que esperar a resposta dele, do sujeito. Ficou bom, melhorou, tá vendo? Então eu estava certo. Não, não melhorou, piorou, morreu. Errei. Infelizmente, essas coisas acontecem. Mas eu fico por aqui agradecendo a audiência e a paciência.